Tá certo, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Agradeço ao Hernani aí pelas palavras. É um prazer muito grande estar aqui. Eu que sempre tive vontade de estudar de forma mais minuciosa, né, o Evangelho, de estudar aí todos aqueles que participaram da jornada do Cristo aqui no plano espiritual. E faltava oportunidade até que surgiu aí há duas, três semanas, parece, a exposição da nossa querida Marleninha Sado, que não está aqui, depois eu vou puxar a orelha dela. E aí, a partir de então, me aproximei desse núcleo aqui de estudo e estou muito feliz de estar aqui. Deixa eu só pegar aqui agora sim. Então, hoje nós vamos falar sobre Mateus, né? Mateus, um dos 4 evangelistas, um dos 12 apóstolos, e, na minha opinião, claro que todos têm o seu mérito, todos têm a sua importância, todos têm o seu legado, mas ele vai mostrar para nós aí, ao pouco do que eu pude apurar, né? E claro, tem muita coisa para a gente pode ainda falar a respeito dele, mas o pouco que eu pude apurar, sem dúvida nenhuma, uma grande transformação moral pela qual passou Mateus, porque Mateus nada mais é do que alguém como nós, apegado à matéria, apegado ao dinheiro, e ele ocupava, evidentemente, como já é sabido, um posto de representante do Império Romano lá na Galileia, né? Isso, de certa forma, não agradavam aqueles com os quais ele compartilhava aquela jornada. Antes da gente propriamente entrar nesse ponto, só alguns aspectos históricos aqui, que o nome Mateus, em hebraico, significa presente de Deus. Então, realmente foi um presente. Mateus era conhecido também como Levi, era o seu nome judeu. E aí tem essa citação lá, ele era o filho de Alfeu, possivelmente ele era o irmão de Tiago. Por que a gente diz que é possivelmente? Porque está registrado que existe um Tiago, filho de Alfeu. Só que Alfeu, naquela época, era um nome muito comum. Então, não dá para dizer que ele era, para cravar que efetivamente o Tiago, filho de Alfeu, dos apóstolos, era irmão de Mateus. Mas trabalha-se com essa hipótese de forma muito forte. E esse Tiago, evidentemente, é diferente do Tiago, lá, irmão do João Evangelista, que ambos eram filhos de Zebedeu. Mas Mateus era conhecido como Levi o disse, e tem a passagem aí que está lá em Marcos, tanto em Marcos quanto em Lucas, que eu vou compartilhar a tela com vocês, vamos ver se a gente vai conseguir fazer aqui. Tá aí para vocês? Tá dando certo, né? Tá aí. Assim, cara. Marcos 2,14, tá lá. Passando por ali, viu Levi, no caso Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Depois, lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 27, tá. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. E aí, Mateus seguiu Jesus. É, ele era de Carfanaum. Carfanaum, naquela oportunidade, era uma cidade mais importante do Mar da Galileia, porque ela tinha um posto alfandegário, né? E ela fazia parte ali de uma zona comercial muito forte. Então, tudo que ia para um lado ou ia para o outro, vinha do Egito, ia para a Ásia, para o Oriente Médio, passava por Cafarnaum. E aí entra o contexto de Mateus, porque Mateus era, como eu disse agora há pouco, um coletor de imposto. E como é que funcionava aquela história dos coletores de imposto, que eram os publicanos? Eles faziam um acordo com o imperador, porque o imperador romano, né, Roma, falava o seguinte: ó, nós precisamos de tesouro, nós precisamos de bens materiais, mas quem vai fazer essa cobrança para a gente? A gente deslocar o nosso pessoal para ficar lá cobrando deles, para ficar monitorando eles e tirando a riqueza deles é muito ruim. Então, vamos levantar aqui se tem voluntários lá do próprio povo que já conhece como é que funciona tudo, a gente traz eles até nós, a gente faz um contrato e a partir daí eles começam a coletar os impostos para nós. E aí foi feito. Mateus se candidatou a isso. Mateus, então ainda não Mateus, né, mas ele ainda na condição de Levi, se candidatou a ser um representante do Império Romano lá em Carfanaum. E ele começou a cobrar os impostos e repassar esses impostos para os romanos. E o que ocorre? Tinha a possibilidade dele ser um coletor, vamos dizer assim, mais genérico, existia a possibilidade de ser um coletor mais específico. Isso está registrado lá no próprio Evangelho de Mateus e também nas cartas aos Romanos. Nós vamos tentar vamos compartilhar aqui de novo, que é essa parte aqui.
Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Mas tá o slide antigo, né? Deixa eu só Tão voltar antigo. aqui um pouquinho. O meu computador hoje ele resolveu dar problema. Aí quando ele resolve dar problema, você já viu. Como todos os computadores da gente. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Acho que agora vai. E eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: deem, pois, a César o que é de César e o que é de Deus, e a de Deus, o que é de Deus. Está no Mateus, capítulo 22, versículo 21, e depois lá em Romanos, no capítulo 13, tem 7, está: dei a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Realmente, tentando separar aí a questão do que é material e do que é espiritual. E existiam dois tipos de coletores. Mateus era do tipo, vamos dizer assim, mais severo, do tipo mais preocupado realmente em coletar impostos para Roma. Tinha os gabais, que eram os chamados fiscais generalizados, coletores generalizados, e eles faziam taxas sobre propriedades, imposto de renda, sobre os poços de águas existentes. Entretanto, para esse tipo de fiscal, para esse tipo de coletor, existia o quê? As normas que disciplinavam as taxas e não tinha possibilidade de fraude e de corrupção. Por quê? Porque os romanos já determinavam que se deveria cobrar X% sobre tal situação, sobre tal propriedade, sobre tal renda, sobre tal poço de água. Não havia possibilidade desses fiscais, desses coletores, utilizarem da sua vontade em cobrar mais ou cobrar menos. Existia, além dos gabais, existiam os morrês. E esses morrês faziam o quê? Os impostos alfandegários, daquilo que entrava e saía lá na cidade de Carfanaum, aquilo que era importado, que era exportado. Eles montavam pedágios em estradas e pontes. Eles taxavam animais e também eixos de carroças. Eles criavam imposto sobre qualquer coisa, como mercadorias e cartas. Tinham critérios arbitrários e inconscientes. Dentro dessa classificação de gabais e morreis, dentro dos morreis, do gênero morreis, existiam duas espécies: os grandes morreis e os pequenos morreis. Os grandes morreis eles atuavam nos bastidores. Eles atuavam nos bastidores. E eles contratavam representantes para coletar os impostos. Nós temos um exemplo claro disso que nós conhecemos, comentamos muito, que era Zaqueu. Zaqueu, apesar da pouca estatura, né? Tanto tem a passagem lá que ele subiu na árvore, perdão, subiu na árvore para ver Jesus passar, mas ele tinha dinheiro, ele é rico. E então o que ele fez? Ele pegou e contratou pessoas para que fizesse essa cobrança. Então ele era como um representante, ele era o representante de Roma, lá na Galiléia, e ele contratou representantes para fazer o serviço sujo. O serviço sujo em que sentido? De ter que ir lá, cobrar, ficar assediando as pessoas, assediando os moradores para receberem os tesouros. Onde está registrado isso? Isso está registrado em Lucas, no capítulo 19, versículo 2. Vou colocar aqui para vocês. Está lá no capítulo 9, versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. E além dos grandes morreis, existia também o quê? Os pequenos morreis. Os pequenos morreis, quem que era? Era o pessoal que administrava um posto, né, de cobrança de coletoria e lidava face a face, cara a cara com as próprias pessoas. E aí era o caso de quem? Era o caso do nosso Mateus, né? Como a gente tem hoje aqui para o nosso universo aqui de Franca, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Imaginemos as fábricas de calçado. As fábricas de calçados são grandes estruturas no qual elas produzem os calçados, mas eles terceirizam o quê? Para os chamados bancas de pespontos. Então vamos imaginar o seguinte: os grandes morreis eram as fábricas de calçado, né, no sentido de uma grande estrutura, e os pequenos morreis eram as bancas de pespontos. Eles mesmos faziam um serviço de coletoria. E onde está registrado isso? Também está registrado lá no próprio Mateus, no capítulo 9, no item 9, no qual ele fala o seguinte, vamos colocar aqui para vocês. Ele fala: passando por ali Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Então aí prova que ele estava sentado ali na coletoria. E disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então vejam que Mateus fazia esse serviço de cobrança e ele próprio fazia o serviço. Mateus era um tipo de coletor que as pessoas mais se ofendiam. Por quê? Porque ele era muito rígido, muito ríspido. E diferentemente
dos grandes, perdão, dos gabais, no qual já haviam as normas pré-fixadas, o que os morreis podiam fazer? Os morreis podiam, a partir da orientação que vinha de Roma, eles podiam piorar essa situação para o pagador de impostos. Então, Roma dizia mais ou menos o seguinte: ó, eu quero que se cobre 2% da compra e venda de uma ovelha, por exemplo. Os morreis, como não tinha uma norma pré-determinada fixa que eles tinham que seguir, eles falavam, não, Roma quer que se pague 3% sobre essa transação, e evidentemente que eles passavam 2% para Roma e eles ficavam com esse 1%. Aí a gente pode entender como um tipo de corrupção, uma palavra que hoje, infelizmente, graça no nosso país, no nosso mundo, né, no mundo de expiação e prova, a gente vê falar muito sobre isso, mas naquela época já havia. E a gente pode dizer aqui que, de certa forma, Mateus fazia a sua corrupção, porque ele cobrava além do que era permitido para que ele colocasse no próprio bolso. Mateus não, né? Vamos dizer aqui, é o nosso amigo Levi ainda, porque Mateus foi quando ele se converteu para o cristianismo. Então, Levi, nessa situação, cobrava mais do que podia e colocava no seu próprio bolso. Por quê? Porque era pegado à matéria. Ele era considerado o pior dos piores coletores. Nenhum judeu digno escolheria ser colhedor de impostos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele era colhedor de impostos, o que acontecia? Ele estava representando Roma perante os judeus, então ele estava se afastando do seu povo para, de certa forma, prejudicar esse povo, e ele, a partir de então, pelo fato de se aliar aos romanos, ele não podia mais praticar a sua fé judaica nas sinagogas. Então, de certa forma, ele estava afastado dos estudos dos livros judaicos, ele estava afastado da possibilidade de poder entender Deus na ótica deles, então ele estava realmente à margem da sociedade, ele não podia frequentar as sinagogas, ele praticava muito com o objetivo de ser bom, bem visto, bem quisto por Roma, né, pelo Império Romano, ele praticava com muita veemência a sua função, que não era das melhores, né, porque ele era obrigado a tirar das pessoas que trabalhavam honestamente, que através do comércio, através da sua produção, e passar esse tesouro para Roma. E nós ficamos aqui a pensar, né? Essa questão de corrupção que eu disse agora há pouco, porque todos nós, né, enquanto seres de evolução, cobramos dos nossos poderosos, sejam eles políticos, sejam eles qualquer tipo de autoridade, que não sejam corruptos, né? Todos nós todos os dias pensamos isso, como o Brasil está na situação que está, não é possível que o cara tenha 500 milhões na conta, ainda quer ter mais, tira da merenda escolar, tira agora dos tratamentos do Covid, da pandemia que nós estamos passando, tantos casos de corrupção envolvendo aí as questões relacionadas ao tratamento, vacina, UTI, leito, hospital, etc, etc, etc. E esquecemos que o que chega lá nessa representatividade política ou qualquer tipo de autoridade, seja através do judiciário, poder legislativo, poder executivo, nada mais é do que uma demonstração das pessoas que aqui estão, que somos nós aqui embaixo, né? Não sei se todos vocês acompanharam, mas essa associação como é que eu posso dizer, dessas empresas que transmitem para nós os canais via satélite, seja através das anteninhas, seja através do cabo, que distribui a programação das TVs pagas, fizeram uma propaganda muito interessante que está sendo veiculada agora oportunamente, no qual funciona da seguinte forma a peça publicitária. Eles pegaram crianças e colocaram as crianças na frente da câmera dizendo para os pais, mas papai, isso que o senhor faz está correto? E eles se referiam, evidentemente, a quê? Que todos nós temos a possibilidade de pagar uma mensalidade para assistir os canais de TV, né? Os filmes, que é o chamado conteúdo on demand, né? Conteúdo por demanda, é o pay-per-view, pagar para ver, os jogos de futebol, os programas, os canais, inclusive canais internacionais com programação estrangeira, nós temos a possibilidade de contratar esse canal, essa empresa, né, que distribui, né, nós temos aí a NET, a Claro, a Sky, que tem vários, tem também a TV, acho que a TV, a Telefônica, enfim, tem vários, TV Oi, que faz essa distribuição de canal de conteúdo pago, mas só que nós temos que pagar. O nome já diz, é conteúdo pago. Nós temos que pagar todos os meses uma parcela, uma mensalidade. E temos também a possibilidade, alguém criou isso, alguém pensou nisso, burlou o sistema, criou um aparelhinho, que você compra o aparelhinho de forma fixa, instala na sua casa, paga uma vez,
compra o aparelho, paga a instalação e a partir de então você passa a gozar e assistir todos os canais e todas as TVs, todos os filmes, todos os jogos de futebol sem pagar mais nada. Isso é corrupção? A mesma que o nosso amigo Levi fazia lá na época da Galileia, na época de Jesus? Infelizmente é. Daí a sacada dos canais e dessas empresas que distribuem o conteúdo para pegarem as crianças e mostrarem para ele falar, mas papai, você me diz para não fazer nada de errado, mas aqui dentro de casa, infelizmente, você faz as coisas erradas porque você assiste TV sem pagar, sendo que você deveria pagar. É uma oportunidade para a nossa reflexão. E aí, a justificativa daqueles que defendem isso fala, não, mas eu não estou roubando nada, não estou furtando nada. O sinal da televisão passa sobre a minha residência, tem apenas uma antena que vai lá e capta esse sinal e eu coloco para assistir. Da mesma forma, a água passa sob, embaixo da sua casa, mas nem por isso você tem que deixar de pagar para a empresa que distribui a água, que canaliza e distribui. A energia passa na frente da sua casa, mas nem por isso você deixa de pagar a empresa que vai lá e faz a transmissão, né, através das linhas de transmissão de energia, você paga também o mesmo preço. Então, é o mesmo raciocínio. Então, a gente tem essa ilusão de que a corrupção está fora, mas esquecemos de analisar de forma mais detalhada as nossas posturas em relação daquilo que nós consumimos, aquilo que nós fazemos, né? Quantas oportunidades nós vemos dentro das casas espíritas, dos templos religiosos, a famosa rifa. Vamos fazer uma rifa para ajudar, para a gente poder construir isso, para a gente poder construir aquilo. Sob o ponto de vista legal, infelizmente, a rifa é algo ilegal, não pode ser feito. Todos nós estamos lá vendendo, comprando para poder ajudar. Quantas vezes na intenção de fundar um centro espírita, eu pego e vou comprar um terreno, mas quando eu vou passar a escritura, eu não passo pelo valor efetivo da compra e venda para pagar imposto. Ali na escritura mesmo, no papel, eu já coloco o valor chamado valor venal, que é o valor menor, para que não se recolha imposto em cima. Então, todas essas pequenas corrupções de um mundo de expiação e prova que todos nós estamos sujeitos, façam com que nós fiquemos atentos para que no mundo de regeneração isso não aconteça. E na época de Levi, de Mateus, acontecia justamente isso, o fato de eu cobrar um pouquinho a mais, que ele vai ter que pagar de qualquer forma para Roma, ele tem que pagar para Roma esse valor, mas se eu cobrar um pouquinho a mais, aí eu pego e coloco no meu bolso e isso fica para mim. E a gente vai ver mais para frente que Mateus, há tempo, quando convidado pelo mestre, ele se atentou para isso e não praticou mais. Outro aspecto interessante, como eu disse agora há pouco, porque os publicanos eles eram discriminados, eram colocados à margem da sociedade. Eles eram deixados de lado, não partilhavam, eram muito mal vistos pelos seus semelhantes, né, pelo povo judeu, pelo povo hebreu. Por quê? Porque eles eram considerados como os maiores pecadores. Os maiores pecadores, eles todos eram considerados. E, no caso de Mateus, ele, entre os apóstolos, foi considerado o mais pecador, possivelmente o maior pecador. E por isso que eu disse que a transformação de Mateus é uma transformação que emociona, porque ele de materialista que era, preocupado com as finanças, quando foi chamado no primeiro convite, quando foi chamado na primeira oportunidade, ele fez o quê? Ele aceitou o convite, ele participou das atividades de Cristo, ele se converteu ao cristianismo e deixou tudo para trás. Será que nós, se Jesus chegasse agora na sua casa, no domingo, às 17h25, batesse a sua porta e convidasse para você deixar tudo para trás, o seu emprego, a sua profissão, a sua escola, a sua família, tudo aquilo que você buscou tanto e luta tanto todos os dias, do seu ponto de vista material, se ele te convidasse para deixar tudo e seguisse ele para poder disseminar a palavra, será que você aceitaria? Você que me assiste, eu não sei, eu falo por mim. Eu, com certeza, neste momento, não teria condições, não aceitaria, porque eu não estou preparado ainda. Estou me preparando para isso. Mas quanto tempo vai demorar, Carlos, para a gente poder seguir Cristo sem medo de ser feliz, né? A gente sempre briga igual, sem medo de ser feliz. Você aí, eu não sei. Cada um faz a sua análise. Pode ser que você seja amanhã, depois, semana que vem, mês que vem. Eu, Carlos Gimenez, com certeza demorarei muitos anos-luz, porque a jornada é grande. Eu ainda sou muito imperfeito. Tenho uma condição de ser em evolução muito grande, sou muito apegado à matéria. E é por isso que nós estamos aqui hoje, tentando, conhecendo através do NEP, através das atividades do Templo Espírita, através da doutrina espírita enquanto terceira revelação, a oportunidade para que todos nós conheçamos um pouquinho mais sobre a vida de Cristo, conheçamos um pouquinho mais sobre
a oportunidade que ele nos legou enquanto segunda revelação, e veio a terceira através de Kardec, que aclarou, que jogou luz sobre tudo isso, para a gente poder caminhar. Para vocês terem uma ideia, naquela época os coletores, né, eles eram a escória da sociedade, escória é aquilo que é desprezível, eles eram comparados a criminosos, a vadios, a prostitutas, tanto é que está registrado lá no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 32, está assim, esse eu não tenho slide, tá? Eu vou ler para vocês, ó. Porque João veio mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vejam, ó. Mas os publicanos, os coletores de impostos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ou seja, Jesus foi mais fácil mostrar aqueles que estavam à margem, porque não tinha arrogância do discurso, não tinha a arrogância da postura, né? Porque venhamos e convenhamos, todos nós temos dois jeitos de ser. O jeito que nós efetivamente achamos que somos e nos postamos dessa forma na sociedade, daí porque eu tenho dificuldade em pedir perdão, daí porque eu tenho dificuldade para olhar meu próximo, daí porque eu tenho dificuldade de atender a minha família, a minha esposa, o meu filho, o meu colega de trabalho, o meu confrade na minha casa espírita, no meu templo religioso, seja na igreja, seja no centro de Umbanda, seja na sinagoga, eu tenho a dificuldade porque me considero melhor que ele, porque eu sou melhor que ele, porque eu entendo mais que ele, porque eu estudo mais que ele, porque Deus gosta mais de mim do que gosta dele. Nós criamos, infelizmente, essa ilusão. Agora, aquele que está à margem, seja na condição de prostituta, seja na condição de vadio, seja na condição de político, seja através na condição de criminoso, seja na condição de abandonado, esse sabe que está numa situação difícil. Então, ele não tem arrogância, ele reconhece a sua situação, e ainda que tenta acertar ou errar no caminho que trilha, a responsabilidade é dele, porque o livre-arbítrio é sagrado, ele não prejudica o outro na plenitude, na busca do prejudicar, mas na vã ilusão de se salvar, ele acaba se prejudicando e fica à margem da sociedade. Tem uma história interessante, né? Que até quem contou para tive a oportunidade de conhecer foi através do Raul Teixeira, saudade de assistir as palestras do Raul Teixeira, né? De forma presencial, mas num vídeo na internet ele conta que Jesus e Judas Iscariotes estavam descendo uma montanha, um monte. E Judas começou a falar lá no cume. E Jesus e Judas vinham descendo, e Judas começou a falar e reclamar. Não, porque Pedro é assim, porque Tiago é assado, porque Lucas não faz o quê, porque Marcos não sei da onde, porque isso, porque aquilo, porque Beltrano faz isso, que Beltrano faz aquilo, fazendo o que todos nós fazemos todos os dias, reclamando das pessoas alheias, apontando os defeitos, né, sem reconhecer o nosso defeito, olhando para o defeito do próximo e reclamando e criticando e apontando, e Jesus apenas ouvindo, Nazareno apenas sabiamente ouvindo. E eles foram descendo, descendo, e Judas reclamando, 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 porque eles não te ouvem, Senhor, porque eles não mudam, Senhor, porque eles não fazem o melhor, Senhor, até que eles chegaram na planície embaixo, no pé do monte, andaram um pouco para frente, logo avistaram um pequeno lago que é a região, e Judas, de tanto falar, ficou com a boca seca e disse ao mestre: Nossa, estou com sede, vamos beber água, não sei o que tem. Jesus e eles foram em direção a esse lago de águas cristalinas, águas bonitas, né? Realmente uma fonte muito gostosa para poder matar a sua sede, para poder beber água e se hidratar. Eis que Judas se agacha, vê a sua imagem formada, vê a água cristalina, coloca as duas mãos embaixo. Quando ele coloca as duas mãos, involuntariamente ele toca o fundo desse pequeno lago. O barro que estava inerte, que estava parado, que estava ao fundo, infelizmente se levantam. E a hora que ele vai beber a água, ele olha para Jesus e fala: Vixe, que pena, mestre. Não vou conseguir beber a água, porque sem querer eu acabei bebendo a água. Jesus, aproveitando a oportunidade, o mestre das metáforas que era, disse a Iscariotes, a Judas Iscariotes: Judas, as pessoas são como esse lago. Todos nós carregamos umas dificuldades,
Então, quando você tiver oportunidade para tocar uma pessoa, vá devagar ao seu coração. Não vá com tanta força, ressaltando as suas dificuldades, ressaltando os seus problemas, ressaltando as suas, as suas, as suas deficiências. Porque todos nós, quando somos tocados na lama do nosso coração, nós não conseguimos nos segurar e, infelizmente, retribuímos ao nosso próximo a dificuldade que está dentro de nós. E aí essa reflexão serve para nos mostrar que, assim como Mateus, como Levi, todos nós temos a nossa dificuldade no nosso coração. Os irmãos que estão à sua volta, seu marido, sua esposa, seu filho, seu colega de trabalho, seu chefe, seu político, seu vizinho, todos eles carregam dentro de si um pouquinho de lama no fundo do seu coração. E às vezes, a lama que você carrega pode ser até maior que a lama que ele carrega no coração dele, mas você consegue segurar isso, você consegue contornar a situação, você consegue se manter equilibrado. Ele, infelizmente, é um ser que não está no mesmo grau evolutivo que o seu. Ele está abaixo da sua evolução e, por isso, ele acaba se exaltando, ele acaba errando, enquanto para você basta falar uma vez, você tem que falar 2, 3 vezes para ele. Assim como fez Jesus com Judas Iscariote, já não era a primeira oportunidade, evidentemente, que Jesus dava uma lição a ele, que mostrava para ele que todos nós temos que nos tratar com amor, com paciência, com fraternidade, com caridade, com união. E Mateus, Levi, ele, aí já como na condição de Mateus, ele foi um dos grandes, vamos dizer assim, um dos mais humildes apóstolos, né? Todos eram, depois da conversão ficaram humildes, evidentemente, mas ele ficou humilde, tem a oportunidade de falar isso, porque ele não registrou nada sobre si no seu próprio evangelho. Ele apenas 2 vezes, né? Ele registra o próprio nome no evangelho, ele não fala sobre a sua vida, ele não fala sobre a sua experiência de viver com Cristo, até mesmo porque o evangelho não era dele, o evangelho era, a vida a ser tratada era do Cristo, mas ele poderia ter citado várias oportunidades, mas nada fez. Ele apenas cita duas vezes o seu próprio nome. A primeira oportunidade é quando ele é chamado por Jesus, né? No que a gente viu agora há pouco, e depois quando é citado os 12 apóstolos, no qual evidentemente ele coloca o nome dele. E a gente pode dizer que assim, existe um quadro, né, uma imagem, que a gente vai colocar aqui agora para vocês, que é a imagem do chamado de Caravaggio, que é a vocação de São Mateus, ou Invocação de São Mateus, que é uma pintura realizada pelo pintor barroco italiano Caravaggio, que foi concluída em 1599, 1600, para a Capela Contarelli, lá em São Luigi dei Fratelli, que ainda se conserva em Roma. Vamos ver essa imagem, que legal. Existe até uma discussão interessante entre os especialistas da época aí, porque não dá para afirmar, não dá para afirmar onde existe uma discussão no qual alguns dizem que Mateus, né, os pintores especialistas dizem que Mateus é esse de barba que está com o indicador apontado, né, que olha para Jesus. Uns afirmam que Mateus é esse, e outros afirmam que Mateus é esse mais à esquerda, que está com a cabeça mais abaixada, e no canto, extremo canto direito aqui, com o braço estendido, nós temos Jesus, né? Então existe até uma discussão aí entre os especialistas da pintura para realmente dizer quem é ou não é Mateus. Mas esse quadro tenta retratar o chamado, oportunidade quando Jesus passou pelo posto de coletoria do Mateus, do Levi, na verdade, né? E ele convidou Mateus para seguir, então está retratado através dessa imagem. E, evidentemente, que Mateus, ao receber o chamado de Jesus, ele largou tudo e foi de repente. E foi de repente, largou tudo e começou a seguir Jesus. E o que chama mais atenção, né? Assim como Felipe e André, ele teve no primeiro impulso de fazer o quê? De fazer um almoço, de fazer um comes e bebes na sua casa, justamente para quê? Para que ele pudesse ter a oportunidade de compartilhar com os amigos, né? Porque a gente é assim, né? Até hoje nós somos assim, né? Quando algo gostoso acontece com a gente quer realmente os nossos amigos, a gente tenta compartilhar, falar, você já leu o livro tal? Você já viu o filme tal?
Ó, você está sabendo você viu aquela, até no aspecto mais material, você viu aquela promoção tal na loja tal? Você viu que legal aquele aplicativo novo no celular? Você está sabendo que a escola tal está oferecendo isso? Você viu aquele curso novo que está sendo disponibilizado? Enfim, nós queremos compartilhar com as pessoas que nós gostamos as coisas que fizesse, que nos faz bem, que pode fazer bem para o próximo, né? Então Mateus ficou muito empolgado com a possibilidade dele estar com Jesus, dele ter conhecido o Messias, né? Dele ter sido convidado pelos Messias, e aí ele fez um banquete na sua casa. Isso está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 29, que é esse aqui que eu vou compartilhar com vocês. Está aí, ó. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Está aí em Lucas, capítulo 25, versículo 29. Aí eu pergunto para vocês, se nós tivéssemos a oportunidade de receber Jesus na nossa casa, quem que a gente convidaria para o nosso banquete? Quem que a gente convidaria para poder sentar à mesa com o mestre? Eu não sei vocês, mas eu procuraria colocar as pessoas que eu mais gosto, as pessoas que estão mais próximas e nem sempre as pessoas que mais precisam. Lá na casa de Mateus, na casa de Levi, já Mateus, tinha o quê? Foi um grande banquete que ele colocou para honrar Jesus, e enquanto a elite mantinha, né, a sua postura de se considerar superior, sem pecados, né, esse pessoal não era atingido. Então, quem que ele teve que convidar? Ele convidou realmente aqueles que estavam, assim como ele, estavam à margem da sociedade, que estavam excluídos dos demais comes e bebes, né, dos convescotes, das festas, e aí ele chamou os leprosos, as prostitutas, chamou as pessoas que não, os criminosos, aqueles que não tinham, todos esses foram recebidos por Jesus na maior festa, e eles fizeram um grande banquete, né? E aí fica muito claro que a fé de Mateus ficou clara em razão dele atender o chamado, bem como de oferecer o banquete em sua casa, né? E ele partiu a partir daí, entendendo o chamado de Jesus, ele passou a fazer o quê? A amar os marginalizados, amar aquelas pessoas que mais precisavam. E quando os religiosos da época viram aquilo, eles criticaram Jesus, criticaram Mateus e perguntaram para ele, mas veja, o mestre de vocês, aquele que vocês dizem que é enviado de Deus, ele senta-se com a escória da nossa sociedade, eles sentam com aqueles que não precisam, e aí veio a resposta de Jesus dizendo justamente o quê? Que ele vinha, que quando alguém está doente, os médicos, quem precisa dos médicos são as pessoas doentes. Então, daqueles que mais precisavam, evidente que aqui a gente precisa largar e todos nós precisamos do Cristo, nós precisamos dos nazarenos, mas existem situações que pessoas precisam mais. Então, aqueles que são mais equilibrados, aqueles que são mais coerentes, aqueles que são mais centrados, devem compartilhar o seu equilíbrio com os próximos, né? Daí porque é muito importante, é interessante aquela questão da teoria da aeromoça, né? Vou contar aqui para vocês rapidinho. Mas o que acontece quando você embarca no avião? Não sei se todos tiveram a oportunidade, mas quando você embarca no avião, a aeromoça fica lá na frente e te falando o seguinte: qualquer problema de despressurização da cabine que nós tivermos, qualquer dificuldade com relação à respiração, fiquem tranquilos, automaticamente vai cair, né? Vai ser desacoplado aí um sistema no qual vai cair uma máscara, e essa máscara você coloca em você. Veja, a aeromoça não fala, você deve pegar a máscara e colocar na criança que está do seu lado, você deve pegar a máscara e colocar na sua esposa, você deve pegar a máscara e colocar na pessoa que você mais ama, nos idosos, enfim. Coloque em você, porque se cada um colocar em você, tá tudo tranquilo. Primeiro, equilibre-se, salve-se, coloque em você essa máscara de oxigênio. Depois que você está em condições, você ajuda a pessoa que está ao seu lado. Você ajuda o próximo. Pode até aparecer, num sentido mais crítico, uma postura egoística, uma postura egocêntrica. Mas o que quer dizer isso? Que primeiro, antes de eu preocupar em salvar o outro, antes de eu preocupar
da minha esposa evoluir, né? Porque nós ficamos preocupados, não, porque a minha esposa não evolui, ela que precisa ir ao centro, ela que precisa tomar paz, ela que precisa ouvir as palestras do Hernani lá no Grupo Espírita Luz e Amor, ela que precisa amar o próximo. Nós, a sua evolução é com você. Não é a sua evolução, não é com seu filho, não é com sua esposa. Neste momento, por uma série de circunstâncias, um planejamento reencarnatório de todos nós, nós estamos, você está com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com a sua sogra, com seu sogro, com seu vizinho, nesse atual momento. Mas nem sempre foi assim. Pode ser que todos esses já estejam em situações, encarnações passadas, e pode ser que todos esses estarão em encarnações futuras. Mas o importante é você reconhecer que você é um espírito individual, único, livre para trilhar. Daí porque a gente vê muito, né, em questões familiares, quando há separação, infelizmente, a dissolução do casamento, quando ainda tem criança pequena, porque fala, eu não quero que ele leve meu filho em tal lugar. Eu não quero que ele, meu filho... Nada é seu. Nada é nosso. Nem o seu próprio corpo é seu. Isso está sendo emprestado. Essa matéria que nós estamos utilizando nesse orbe, nesse plano, está sendo emprestado. E só serve nesse plano, nesse orbe. Se você for para outra situação, se você for para outro planeta, se você for para outro plano, e todos nós vamos, a única certeza que nós temos é isso, de nada adianta eu levar, né? Se fosse possível, eu falar, não, eu vou tirar esse dedinho meu aqui, vou cortar ele e vou levar para o plano lá espiritual para eu utilizar essa matéria lá no plano espiritual. Lá não vale, lá não serve. Então, nada é nosso, tudo está sendo emprestado, todas as matérias. Então, esses irmãos que compartilham conosco na condição de filho, na condição de pai, na condição de mãe, na condição de cônjuge, na condição de marido, na condição de mulher, na condição de amigo, na condição de vizinho, são pessoas que estão à nossa volta emprestadas pela lei divina para que nós possamos nos aprimorar. E o que acontece quando nós temos a possibilidade de nos aprimorarmos ao lado das pessoas? O que nós fazemos? Nós perdemos a nossa oportunidade. Conta-nos o espírito Néio Lúcio uma passagem entre Jesus e Simão Pedro. A passagem é o seguinte: Jesus e Simão Pedro sabiam que existia uma família numa situação conturbada, de dificuldade, de pouco diálogo, próximo ali na Galileia. E Jesus, já evidentemente antevendo a situação, com o objetivo de poder dar mais um aprendizado, mais uma lição a Simão Pedro, pede a Simão, Simão, vá lá, converse com aquela família, a fim de acalmá-los, a fim de levá-los à boa nova, a fim de colocá-los no coração um pouquinho do amor que nós temos que ter um para o outro. E Simão Pedro foi em direção a essa família, e antes de chegar na família, ele já começou a ouvir a reclamação, a gritaria, o embate que havia, o conflito de posicionamento que existia entre todos eles. Ao longe ele ouvia, e ele foi se aproximando e aumentando aquela discussão, aquela atmosfera, aquele clima ruim, pesado, de discussão. E quanto mais próximo ele chegava, mais ele sentia que a briga estava forte, ao ponto que quando ele chegou próximo, naquela época não tinha muros, mas quando ele estava próximo ali no limiar de entrar na casa, alguém jogou um objeto no outro e quase acerta Pedro. E aí Pedro, vendo toda aquela situação, sentindo que aquela família não estava disposta a ouvir, mas pelo contrário estavam realmente dispostos a falar e a gritar, ele pega o quê? Dá a famosa meia volta, vira para trás e vai embora ao encontro de Jesus. Chegando perto do mestre, perto do Nazareno, Jesus lhe pergunta, na verdade, né? E aí, Pedro, como foi a experiência? O que você pôde falar àquela família? E Pedro disse, nada, mestre. Eles não queriam não queriam me ouvir, e narrou toda a situação a ponto de quase de ser atingido por um objeto. E aí Jesus, claro, mais uma vez com a sua sabedoria, disse a Pedro, Pedro, tanto eu quanto você sabíamos que aquela família era daquela forma. Eu te mandei lá justamente para que você pudesse acalmá-los. É porque nós esperamos que Deus, que Jesus, nos coloque somente entre pessoas de fácil trato. Pessoas que sabem ouvir, pessoas que sabem falar. Isso a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que, como ele mostrou lá no banquete na casa de Mateus, que é o nosso objetivo de hoje aqui, estudar Mateus, ele colocou lá no objetivo de Mateus que todos nós estamos cercados de pessoas devedoras. Nós somos devedores, é que a gente esquece disso. Fazemos vista grossa para a nossa dificuldade, fazemos vista grossa para aquilo que nos atinge. E a gente passa, de certa forma, a ficarmos
tão devedores quanto os outros, porque aí a gente começa a aumentar o nosso orgulho, cria-se uma casca na nossa chamada sensibilidade, e não sensibilizamos mais com o choro alheio, com o apelo alheio, com o sofrimento alheio. Ainda que eu tenha 3 ou 4 ou 5 ou 10 blusas guardadas no meu guarda-roupa, quando alguém bate a minha porta num momento como esse, de inverno que nós estamos passando, ainda não rigoroso, nós já enfrentamos situações mais problemáticas, mas quando alguém bate e perde uma blusa, e eu tenho 10 guardadas, eu viro as costas e falo, não, eu não tenho nenhuma, vai trabalhar vagabundo para você ganhar sua blusa, vai trabalhar vagabunda para você ganhar sua blusa. E a gente fica insensível nesse ponto e esquece que estamos de passagem por esse mundo. Outro aspecto interessante de Mateus é que ele era um profundo conhecedor das leis judaicas. Apesar de não poder entrar nas sinagogas para poder receber os ensinamentos das leis, praticar com os rabinos judeus todo o seu conhecimento, a sua matéria, poder aprofundar os estudos, ele fazia o quê? Ele estudava de forma sozinho. Ele era um autodidata, né? Então, no íntimo ele conhecia e ele amava o velho mandamento. Ele era um servo de Deus, ainda que prestando serviços para Roma, ele estudava, ele tinha uma fome espiritual muito grande, a ponto de, acreditem vocês, ele ter citado 99 vezes o Velho Testamento. Isso corresponde, vou compartilhar um slide aqui para vocês terem uma ideia, isso corresponde, se a gente somar Marcos, Lucas e João, combinar essa soma, não dá a quantidade de vezes que Mateus cita o Velho Testamento em leis, né, que é a chamada Torá, a Torá deles que eles estudam, tá aí, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números de Deuteronômios, o Nebi, que é os profetas, ó, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Jonas, Naum, Sofonias e Zacarias, e tem os Ketubim, que são os salmos ou escritos. São salmos, provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas, é o famoso Tanakh. Então, se você vê aí, ele citou 99 vezes um desses itens aí, né? Esses itens, e somar tudo o Marcos, Lucas e João, não dá essa quantidade. Então, ele era um profundo conhecedor do que? Do Velho Testamento. Ele era um autodidata porque ele não poderia frequentar a sinagoga e escutar a palavra de Deus sob a ótica dos hebreus, sob a ótica dos judeus. E claro que a partir dele estudar tudo isso, ele sabia que haveria um Messias, que chegaria alguém que seria aquilo que foi prometido, que seria, que traria a mensagem que Deus esperava passar para todos. E ele, estudando isso na teoria, veja que interessante, ele estudando isso na teoria, como profundo conhecedor do Velho Testamento, sabia que viria um novo Messias. E aí ele começando a atender na sua banca, ele lidando diretamente com o povo, né, cobrando os impostos e tal, ele começou a ouvir o quê? As histórias que começaram a correr na Galiléia a respeito de um tal Jesus de Nazaré, que fazia o quê? Que curava leprosos, que o quê? Que fazia milagres, que expulsava demônios, que multiplicava as coisas. Enfim, é um ser acima da média deles lá, um ser diferenciado, um ser que fazia coisas sem explicação e que se declarava como filho do homem, se declarava como a nova revelação, se declarava como um enviado, como um Messias. Então ele começou a juntar os pauzinhos na cabeça. Ora, se eu estou estudando que vai vir um e de repente eu tenho notícia que está acontecendo isso de forma fática ali, de forma verdadeira, de forma real, o que será que pode acontecer? E aí daí porque quando Jesus chega, né, ele convida, né, siga-me, ele evidentemente levanta da sua coletoria, levanta da sua banquinha de impostos, larga tudo e vai seguir o Nazareno, vai fazer o banquete e vai fazer para poder dar seguimento e depois escrever o evangelho dando seguimento ao cristianismo. Né? Mateus é um exemplo clássico que Jesus escolheu entre os mais desprezíveis da sociedade para tornar os seres que distribuem amor ao próximo. Ele mostrou que através, ainda que nós sejamos apegados à matéria, ainda que nós gostemos mais do dinheiro, ainda que nós temos uma dificuldade de nos desprender dos bens materiais, quando a gente quer, é possível a gente caminhar como quer Jesus. É possível a gente abandonar o nosso posto, o nosso trabalho, a nossa função, claro que aqui no sentido, estou dizendo,
no sentido material, não estou pedindo para ninguém fazer isso, até mesmo porque nós vivemos no mundo capitalista e nós carecemos dos meios de produção. O espiritismo é claro nisso para poder crescer, mas nós podemos renunciar o quê? Que nós tenhamos, que nós busquemos somente os bens materiais. O interessante é que nós tenhamos bens materiais para poder partilhar com cada vez mais com quem não tem os bens materiais, mas só buscar os materiais para segurar para si, né? Enquanto eu preciso de ter uma casa para eu morar, tem pessoas que correm atrás de ter 10, ter 15, de ter 20, ter 30 casas, né? Para quê? Você vai morar em uma só. Mateus escreveu o evangelho com os judeus em mente. Então, tudo que ele disse lá no evangelho era justamente para provar para os judeus como ele que Jesus realmente era o que era. E ele, seguindo esse chamado, ele pregou tanto em Israel, evidentemente, e depois fora de lá. Foi para a Pérsia, né, que hoje é o nosso Irã, nós conhecemos como Irã, Macedônia, que hoje é a nossa Grécia, foi para a Síria, foi para a Etiópia, veja, passou ali na Europa, Oriente Médio, desceu para a África, para o continente africano. Então ele andou muito, assim como já havia feito, assim como fez depois, perdão, Paulo de Tarso, assim como fez tantos outros, ele também andou bastante. E ele era classificado como alguém meticuloso, né? Alguém detalhista, que ele tinha muita facilidade com os números por ser coletor de impostos e também com as letras, daí porque o evangelho dele saiu com muita fluidez, né? O que ele escreveu. E não há, né? Não dá para cravar a forma, né? Todos dizem, né? Com exceção de João Evangelista, todos os outros apóstolos tiveram mortes violentas, né? Não há um registro histórico confiável sobre a morte de Mateus. A teoria mais aceita, né, mas sem comprovação, é de que ele for amarrado em um poste e foi queimado. Mas não tem nenhum registro para a gente poder citar uma fonte exata para poder dizer da forma como ele morreu. Então, Mateus, de abominador, perdão, de pecador abominável, ele tornou-se um grande divulgador e propagador da causa cristã. Ele mostrou para nós que é possível seguir, é possível louvar, ainda que você venha de uma situação mais difícil, ainda que você esteja à margem da sociedade. E a gente não pode perder as oportunidades que nós temos, né? A doutrina espírita é muito clara nesse sentido, quando diz que todos os dias, quando nós acordamos no nosso plano do lado de cá, quando nós abrimos o nosso olho e temos a oportunidade para poder seguir a nossa jornada, é a oportunidade que Deus nos dá para poder seguir mais uma vez o nosso caminho. E para poder encerrar, já está dando o meu tempo aí, para depois a gente fazer aquele bate-papo gostoso, eu vou ler um poema aqui, uma poesia da Cora Coralina, né? Até citei essa semana lá na pessoal do Pestalozzi, mas acho que é muito interessante, né? Que ela fala o seguinte: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. E o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês, meus votos de muita paz a todos, para a gente poder abrir os comentários, para a gente poder enriquecer os nossos conhecimentos. Muito obrigado, meus irmãos.